Salve, salve, amigos televidentes. Televidentes, pastor, essa palavra é muito legal, viu? É quase previdente, né? É. É quase vidente. E você já usa ela, nessa palavra, Já, televidente, né? televidente, já usei há muitos anos também. É. Mas é engraçado que mesmo na internet a gente continua usando, né? Os televidentes, embora a gente esteja na internet videntes. Né? Mas eles são teles, São de qualquer tele, maneira, então, né? estão distantes. Todo mundo está tele aqui. Exatamente. Obrigado aos milhares de views que foram feitos dos últimos 5 reuniões que nós fizemos aqui. E você pode acessar esse canal, por exemplo, Podmakers, vai ter sempre ali assuntos escatológicos. Espero que você consiga conversar com a gente lá de onde você estiver sempre. Se Deus quiser. E também temos aqui o canal Eventos Finais, que é um canal dedicado à escatologia, também que tem lá as nossas conversas, né? Com o meu pai, inclusive. E nós estamos aqui para responder algumas perguntas, alguns pedidos que foram feitos. Pastor, que história é essa? Parece que estão dizendo por aí, vamos dizer assim, falsos acadêmicos que estão dizendo é fake news, né? Fake news. Fake news pra gente é fake news. Para nós, aquilo é fake news, que dizendo que Jesus não existiu, que foi uma invenção dos romanos. Que história é essa? É uma história complicada. Bom, tudo bem com você aí que está nos assistindo, você que está com a gente. Obrigado, Júnior, por a gente estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. O Podmakers tem feito uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas, viu? Tem alguns que não concordam, né? Tem as pessoas que querem dizer assim, não, você tinha que ter falado desse jeito, daquele outro jeito. Mas Jesus não agradou todo mundo. Imagina a gente, né? Jesus tanto não agradou que tem gente que ele diz que ele nem existiu. É invenção. Né? É invenção dos romanos, invenção de uma política de poder. E aí tem um pessoalzinho, só para colocar aquilo que você disse, tem umas pessoas que recebem títulos acadêmicos e utilizam seus títulos para poder desmentir o cristianismo. E aí, para desconstruir o cristianismo, você tem que desconstruir o seu fundador. E essa é a ideia de alguns desses pseudo-acadêmicos que estão por aí e na internet hoje, meu amigo. Antigamente a gente dizia assim, que H é placa de hotel, né? H é placa de hotel e papel aceita qualquer coisa. Hoje, na internet, todo mundo faz o que quiser. Fala o que quer. Fala o que quiser. E aí, tá bom, então coloque aí. Mas é melhor que deixem essa liberdade de falar o que querem? Eu acho que sim, porque no final das contas a gente consegue contrapor. Porque se ninguém disser, no final das contas alguém diz no ouvido e longe da publicidade em que alguém pode responder. Eu não sou muito de ficar respondendo os outros, não gosto não. Alguém pensa que eu sou um apologeta, eu não sou. Eu sou um exegeta do texto bíblico. Mas assim, quando as pessoas se levantam para falar mal de Cristo, demonstram, e quando teólogos fazem isso, pessoas que têm o título de teólogo fazem isso, a gente tem que se levantar por uma questão de método também. A gente tem que dizer, peraí, você está utilizando a teologia contra a teologia para dizer que aquele que é o objeto da teologia nunca existiu. Então a teologia é uma bagunça, é um negócio de louco, né? Então a teologia vira alguma coisa de maluco, um exercício tem que pegar todo o teólogo e internar. Mas eles vão falar, você vai construir um silogismo aí com base naquilo que eles alegam ser a verdade. Eles devem se fundamentar em algo. E nós vamos descobrir isso hoje para que você, televidente, internauta, você possa assistir, aprender, mandar sugestões abaixo de outros temas. E também eu queria pedir se nós pudéssemos aqui começarmos com uma rápida oração para poder pedirmos o Espírito Santo de Deus aqui na nossa reunião. Bora, vamos lá. Adonai Deus de Israel, obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar da Tua Palavra. Nos acompanha neste estudo, neste diálogo, nesta conversa, neste bate-papo aqui no Podmakers. Que tudo que aqui for feito seja para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Se você está assistindo ao vivo, olha lá, se você está assistindo ao vivo, pode mandar perguntas aqui abaixo que nós vamos ler e vamos fazê-las aqui ao vivo, tá bom? Tavinho, cadê as perguntas, Tavinho? Tavinho deve estar entrando no ar agora, né? É. Muito bem. Pastor, como é que funciona isso? Eles falam isso em base em quê? Que Jesus não existe? Basicamente acontece o seguinte, durante muito tempo a gente teve na transição, né, do período da fé e a Idade Média, o período da fé cega, do fideísmo cego dos primeiros séculos, obviamente a igreja romana manteve a crença através da violência. Né? Então assim, se você não cria, você era morto. Isso era basicamente isso que acontecia. Se você não cria em Cristo, você era um herege. Os hereges eram fogueira. Quando ocorre a libertação, essa liberação do pensamento na era do iluminismo, da Aufklärung, né? Aufklärung, Voltaire e esses homens, ocorre a inversão dos papéis. Então entra o racionalismo. Né? O período da fé ele é confrontado por um racionalismo na Aufklärung alemã, no iluminismo. Isso antes de Kant? Isso antes de Kant, exatamente antes de Kant, a crítica da razão pura. Então,
nesse período, essa inversão hegeliana, quase uma inversão hegeliana, você tinha a tese de que a fé era absoluta. Você tem agora uma antítese de que a fé não é simplesmente absoluta, ela simplesmente é inexistente. E você vai ter uma síntese. E uma síntese que ela bebe tanto do racionalismo quanto da própria fidelidade, da fé. E essa é mais ou menos o pietismo. O pietismo ele vai mais no aspecto por um lado, você vai ter o pietismo que é do sentimento, de Zinzendorf, que são alguns da Bavária, na Alemanha. Por outro lado, aqueles que não queriam voltar à era pré-crítica, chamada era pré-crítica, eles começam a questionar muito. Eu estou falando de grosso modo, tá? Não os detalhes acadêmicos todos. Mais um grande período. É um grande período. Porque antes você tem Baruch Spinoza, que vai questionar a autoria mosaica do Pentateuco, dizendo assim, Moisés não pode ter escrito sobre a sua morte. Como é que pode um homem que morreu escrever sobre a sua morte? O judaísmo sempre perguntou isso. Alguns dizem, não, ele escreveu antes e colocou já no texto. Outros dizem, não, quem escreveu foi Josué, que estava próximo deles e escreveu. Eu prefiro essa. Josué que foi, e serve como transição para Josué. No que diz respeito a Jesus, você tem, no bojo daquela declaração de Nietzsche, né, dizendo que Deus está morto, mas bem antes, que na verdade isso é um resultado desse processo, você tem a busca por desassociar-se da religião. E de que maneira você desassocia-se de uma religião? Através da racional? Racionalizando e questionando a fundamentação histórica através da historiografia, porque você tinha a mãe de todas as ciências, que era a teologia. Quando a teologia perde esse papel para a filosofia, você tem ciências históricas que começam a ser utilizadas para questionar a teologia e não para subsidiar a teologia como antigamente. Então você tinha história, linguística, matemática, filosofia, ciências naturais, metafísica, tudo a serviço da teologia. Tudo. Poucas pessoas sabem que Darwin, por exemplo, ele termina o livro dele, A Origem Superior das Espécies, na última página falando do poder criado, do poder que o Criador dotou a criatura primária, de poder de evolução. Por quê? Porque mesmo naquela época, já no período posterior ao Iluminismo, você ainda tem uma certa cristianização das pesquisas, ou religiosização das pesquisas, né? Só que, por outro lado, você vai começando a ter uma radicalização disso. Uma radicalização. E aí você pergunta, a história começa a perguntar, quais evidências nós temos de Cristo? O Novo Testamento. De Jesus, o Novo Testamento. E aí, baseado na pressuposição de que o Novo Testamento narra religião e não história, começa a questionar a viabilidade de se aceitarmos as narrativas históricas do Novo Testamento como históricas de fato. Daí vem os desdobramentos e a busca pelo Jesus histórico e uma diferenciação entre o Cristo da fé e o Jesus histórico, que a gente vai ter muito a partir de 1906 com Albert Schweitzer, mas com Reimarus e alguns outros antes. Aquele livro que você citou, que é um nome bem difícil de pronunciar. Como é que é? Agora, antes o Zeitgeist. O Zeitgeist. Isso é em alemão? Zeitgeist quer dizer o espírito do tempo, né? Zeitgeist. Esse livro, ele também foi um dos pilares desse, ou ainda não? Ele já é um resultado. Ele é um resultado desses supostos estudos. Porque a ideia do Zeitgeist é uma doutrina sociológica, dizendo que nós somos meio do espírito que nós estamos vivendo. E isso é normal. Dentro dos estudos bíblicos, a gente tem o chamado Sitzenleben. O Sitzenleben é o contexto de vida. Então, o contexto de vida e o Zeitgeist, o contexto da época, o contexto de vida é o tempo que eu vivo e a minha relação com ele. O Zeitgeist é a ideia de que todo o contexto cultural do qual eu vivo, o tempo, o contexto temporal e cultural, eles me moldam também. Essa inter-relação ela é correta. O problema é que depois eles criaram a ideia... Um interfere no outro. Um interfere no outro, não tem problema. Sim. Mas quando ele é utilizado como balizador para aceitar o que é verdade ou não, aí começa a ter problema. Esse questionamento, tanto da Bíblia como um todo, da Bíblia hebraica, do Novo Testamento também, ele tem base num princípio de um método chamado método crítico histórico, que hoje eu diria que é a menina dos olhos de ouro, a galinha dos ovos de ouro da academia. Na academia, se você não é crítico histórico, você não é filho de boa gente. Entendeu? Então, algumas faculdades, por exemplo, elas não aceitam dissertações de doutorado que não utilizem o método crítico histórico. Aí entra o dilúvio, entra uma série de coisas. Tudo. Então você questiona tudo. Está na Bíblia. Tá? Eu tinha um professor, há muitos anos tive um professor na faculdade, quando eu fazia teologia, uma outra faculdade que eu fiz de teologia, e ele chegou na sala de aula e dizia assim, ele é mestre em história de Israel. Ele dizia assim, olha, nós temos 4 fontes básicas para a reconstrução da história de Israel. A primeira delas é a própria arqueologia. Sim. É a arqueologia. A arqueologia você confia, o fato está ali, mas você tem interpretação. Então você confia em 60% do que os arqueólogos dizem. Você tem os historiadores contemporâneos. Os historiadores contemporâneos, como Heródoto, Beroso, Flávio Josefo, etc., você confia ali em 70% do que eles falam. Você tem, e aí você tem
tem mais uma que eu não me recordo exatamente qual era, mas tem mais uma que é a última, que é o Antigo Testamento. Nesse você não acredita em nada. Era na faculdade de teologia. Eu me lembro da revolta que isso causou na classe. Bom, eu imagino que alguns se levantaram e disseram assim, bom, vou desistir embora do curso. Teve algumas pessoas que levantaram e foram embora. Outras não voltaram mais, porque disseram, peraí, mas eu vim aqui para ensinar, para aprender da Bíblia, para ensinar. Agora você me diz que eu não tenho que acreditar naquela história. Isso na academia é normal. E no que diz respeito à Bíblia hebraica, no que diz respeito a Cristo também. Então hoje, se você não tiver a dúvida sobre a existência de Jesus, você não pode escrever na academia. A academia ela não pode aceitar, e num certo sentido é bom, porque ela nos forçou a estudar e reestudar as fontes, mas as conclusões baseadas em pressupostos que a gente vai falar nesse vídeo, por exemplo, que me foi enviado, a pessoa que falou ali só teve pressupostos. Ele não fundamentou em nenhum registro histórico, não fundamentou em nem nada. Não, ele se baseou basicamente na ideia de que o método crítico histórico ele é correto. É o tudo. É todo. E se você não aceita o método crítico histórico, você não pode ser um acadêmico. Desculpa, eu sou um acadêmico. Eu tenho professores acadêmicos. Nós temos o pastor Rodrigo Silva, que é um acadêmico. Mas no seu academicismo, pastor, o senhor tem uma parcela de fé ou é completamente... Sim, eu preciso ter uma parcela de fé, porque ela me norteia. Mas ela me norteia a partir do momento que eu começo a andar, mas ela não me direciona o passo. Ela não diz para mim que eu tenho que andar. Aonde eu vou chegar? Chega um determinado ponto que assim, isso aqui é fé. Isso aqui é fé, eu aceito pela fé. Mas a minha fé não é um fideísmo, não é uma fé sem racionalidade. Fé para mim, é hebraico, emuná, que é fidelidade. Ela tem a ver com a fé no sentido de a minha fidelidade à palavra escrita, a palavra do que está escrito. A certeza do que não se vê. Exatamente. E eu sei muito bem, e aí a fé me diz que eu tenho limitações também. Porque a minha fé, como sendo racional, ela diz que pelo fato de existir a necessidade de fé, é porque eu sou limitado no meu conhecimento. Júnior, imagina o seguinte, eu quando estava fazendo bacharelado, a gente faz na dissertação de bacharelado, no TCC, a gente escreve, etc. Aí você faz o mestrado. Quando eu cheguei agora no doutorado, conversando com ele falou, quantas páginas você estudou? Aí eu falei, aqui no Brasil a gente não tem limite nessas coisas. Não, existe uma métrica utilizada internacionalmente aproximadamente, que é a seguinte, para escrever uma página de TCC, você tem que ter lido 3 ou a 5. E no doutorado? No mestrado, você tem que ter lido entre 15 e 20. E no doutorado, você tem que ter lido no mínimo 40. É entre 35 e 50 páginas para escrever uma página. Eu sei disso porque eu estou há 4 meses em 2 versos da Bíblia. 2 versos, 4 meses para fazer segmentação e etc. E você percebe que você é limitado, você não sabe tudo. Então dizer que você tem todas as respostas, um acadêmico que se apresenta e diz assim, eu tenho todas as respostas, ele tem que ter estudado muito, ser um profundo especialista naquele assunto. O que eu vejo hoje, na verdade, com relação ao Cristo histórico, é assim, existem uns especialistas que são movidos pela necessidade de apresentar, de provar o ponto do método crítico histórico. E o ponto importante disso aqui é que eles vêm com esse pressuposto e muitos deles saem com outro pressuposto, com outra conclusão, que é que Jesus existiu de fato. Entendeu? Puxa vida. Existem hoje... Existiu, mas não é o Deus. Aí começa outra história. Isso, aí entra outra história. Existe um grande teólogo chamado Rudolf Bultmann, grande teólogo, e assim, eu vou repetir, grande teólogo. Ele era um herege, mas era um grande teólogo. Como acadêmico, ele era fantástico. E ele propôs a diferenciação entre o Cristo histórico e o Jesus da fé. O Jesus histórico e o Cristo da fé. Que é uma diferenciação que veio do De Wet, de um outro cara chamado Reimarus, do David Strauss, que escreveram sobre Jesus. E a ideia disso é o seguinte, o que a Bíblia nos conta não é história. A Bíblia conta, ela faz uma pregação querigmática, o querigma. Ou, em outras palavras, eu não posso buscar a história de Jesus dentro da Bíblia. Eu tenho que buscar a figura de Jesus e sair da Bíblia para buscar o Cristo histórico. O Jesus histórico. Não, peraí. Agora confundiu. Não é? É muito confuso, né? Exato. Então, e uma pergunta, na academia, você consegue, pastor, chegar num momento e também começar a ver o momento que eles fazem esse turn point, ou seja, deixaram de trabalhar com elementos que pudessem ser provados cientificamente e começaram também a trabalhar na fé? Numa fé contrária, né? Exato. Na verdade, é o pressuposto racionalista que existe dentro da academia, que está baseado na ideia, nos métodos, nos pressupostos filosóficos do método crítico histórico, que foram trazidos por um cara chamado Johann Eichhorn. Eichhorn, ele descreveu o seguinte, mais ou menos é o seguinte, são 3 princípios, correlação, analogia e o princípio histórico. São 3, o princípio histórico, o princípio da correlação, o princípio da analogia. O que significa? O princípio histórico é que a verdade está na história e não na Bíblia, e não na teologia.
Eu preciso buscar o mínimo histórico que seja garantido. E como é que eu faço isso? Através de cotejar várias fontes, etc. Se eu tenho 20 mil documentos e todos falam de um ponto, é histórico. Se eu tenho 10 mil documentos e só um fala, eu começo a questionar historicamente. Mas tem um desvio padrão aí e tal, que alguma coisa que você não, eu já vi aqui, então eu vou deixar 80-20. Eu tenho a qualidade do equipamento, eu tenho a chamada qualidade. O desvio padrão, na verdade, é a qualidade da fonte. Isso. Qualidade da fonte. Mas a qualidade da fonte é medida pelo método histórico também. Se uma fonte específica me apresenta dados que não são possíveis de serem correlacionados com o presente, e nem existem analogias no presente, porque o princípio da correlação diz o seguinte: princípio histórico, eu busco a verdade histórica. Princípio da correlação, eu tenho que correlacionar o presente com o passado. Então, em outras palavras, eu preciso buscar no passado, apenas aquilo que possa ser encontrado também no presente. Então, mortos... É horrível, mas é um princípio filosófico utilizado. Imagina, mortos ressuscitam hoje? A gente vê morto ressuscitando? Então, se morto não ressuscita hoje, morto nunca ressuscitou. Então, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, o texto que narra a respeito da ressurreição de Jesus, ele é forjado, ele é querigmático. Forjado não necessariamente para enganar, mas ele é querigmático. É a percepção da comunidade de fé a respeito da experiência de Cristo. Eles não conseguem perceber que isso é um sofisma? Mas ele é um sofisma claramente feito e é assim mesmo. Ele é definido como um sofisma positivo por Eichhorn. É o princípio da analogia. Eu tenho que chamar, não é a analogia da fé dos pais da igreja, a analogia da fé em que eu comparo textos e etc. Não. O princípio da analogia é baseado no princípio da correlação. Eu só tenho algo como verdadeiro historicamente se eu consigo encontrar uma analogia dele no meu tempo. Em outras palavras, é o Zeitgeist. Então, assim, o meu tempo de hoje é a métrica para medir o que aconteceu no passado. O princípio histórico, método crítico, é basicamente isso. O mar se abre. Você vê mar abrindo? Não vê. Se você não vê a mar abrindo, o mar nunca se abriu. Se você não vê pombas descendo sobre pessoas sendo batizadas, nunca desceu. Mas é uma coisa tão fácil assim, se eu nunca vi uma vacina, então quer dizer que ela nunca existiu e não vai funcionar nunca. Se não houve uma cura para uma doença, não vai acontecer. Esse que é o grande problema do Eichhorn. Quando a gente tem, como é o período pré-científico, eu diria pré-científico quando ele monta essas ideias, por isso mesmo que fazia um certo sentido naquela época. Fazia sentido. Por isso que muitos eruditos hoje abandonaram o método crítico histórico, as pressuposições do método crítico histórico, e agora estão trabalhando com um novo método crítico histórico. Porque o método crítico ele pressupõe a existência de um contínuo fechado de causa e efeito. Todo efeito possui uma causa e todo efeito é em si uma causa para um outro efeito. E ele é fechado. Não existe lugar para divindade, não existe lugar para intervenção divina. É o Butterfly Effect. O Butterfly Effect. Na medida em que eu não tenho lugar para ação divina, eu não tenho lugar para milagres. Então, se a Bíblia fala de dilúvio e que Deus preservou, é mentira. Se a Bíblia fala de ressurreição de mortos, é mentira. Toda vez que houver um relato de uma atuação sobrenatural... é mentira. Mas ela não é uma mentira com o fito de enganar. É a percepção de um povo, do Zeitgeist. É a percepção do Sitzenleben. Tudo o que eles estavam vendo. O raio que cai. Puxa vida. Para nós hoje é a eletricidade do céu com a eletricidade da terra. E nem sempre cai, sobe, né? Sobe ou vai para o lateral. Para eles, assim, o raio é a demonstração de uma guerra no céu ou a ira de um deus, alguma coisa assim, porque eu não consigo entender o que está acontecendo nesse período. No período antigo. Então, essas ideias vão influenciar a pesquisa a partir do século XVIII, principalmente. Uhum. A partir do século XVIII, você começa a ter alguns homens na Bíblia hebraica, como, por exemplo, o Wellhausen, Astruc, Keenan, Graff, que eles postulam a ideia de que a Bíblia hebraica é uma colcha de retalhos. Para o Novo Testamento, você vai ter a influência disso a partir de Reimarus, o próprio Wellhausen também, que vai dizer que a história de Jesus é uma história montada. Determinismo veio também, velho. O determinismo tem a ver com a reação calvinista a isso. É uma reação calvinista. Porque o determinismo tem muito a ver com a ideia de predestinação. Deus determinou absolutamente tudo. A ponto que Calvino diz o seguinte, eu acho interessante Calvino dizer isso. Ele diz que Deus não apenas permitiu o pecado, como para o seu próprio prazer o determinou. Está aí nas institutas. Seria um sadismo? Sadismo tremendo, né? Um sadismo tremendo. E essa é uma das coisas que gera a insatisfação racionalista posteriormente, dizendo, peraí, que tipo de Deus é esse? Ele determina... E outra, ele determina, Calvino continua dizendo que ele determina, não é exatamente o nosso tema, mas assim, é importante para entender o pressuposto, Deus determina o pecado, determina quem vai se salvar e quem vai se perder,
Mas a culpa de quem vai salvar se você perder não é de Deus que determinou, mas é daquele que se perdeu. Porque não seria, né? Já que construiu tudo isso. Exato. Então o supralapsarianismo, ele tem. E aí as pessoas começam a se insatisfazer. Você tem a insatisfação, por um lado, com a Igreja Católica Romana, pelas perseguições, pela manter a ciência restrita e impossibilitada de se expandir, o que não é 100% verdade também. Essa ideia de ciência contra a religião é uma ideia que vai aparecer num livro lá de 1860, mais ou menos, e não é algo que existia na Idade Média, de fato. A Idade Média tem a ver com fé, não tinha tanto empecilho para estudo científico. Nós temos Isaac Newton, a gente tem Galileu Galilei, nós temos Copérnico, todo esse pessoal que viveu dentro do bojo da Igreja Católica. Então não é exatamente... E aí eu vou falar só uma coisa aqui, Júnior. Eu recebi um comentário de uma pessoa no último podcast falando, quando um pastor diz que a Bíblia católica é melhor, desconfia desse pastor. Agora pronto, quando eu estou dizendo que a Igreja Católica não dá para jogar tudo fora, pronto, já vão dizer que eu sou um jesuíta infiltrado na Igreja Adventista. E não é não, gente. É que a gente tem mania de achar que tudo é tudo ou nada. E não é tudo ou nada. Nós temos boas pessoas, bons estudiosos, houve um período de bons estudos, mas obviamente tem vários problemas. Toda essa insatisfação... Pode falar. Só para fazer uma pausa nisso que acabou de falar, isso é uma teoria, uma fake news, ou isso podia ter acontecido? A gente pode um dia discutir sobre isso, se realmente existem jesuítas instalados, né? travestidos, né? É uma palavra que se usa da moda, em várias instituições por aí. Depois a gente pode conversar sobre isso aí. Sobre isso daí, sobre o Rivera, né? O Alberto Rivera. E algumas pessoas falaram sobre isso na década de 70. Mas é um ponto interessante, né? Embora, só pegando esse ganchinho, embora eu não acredito muito que existam, mas que a doutrina, vários pontos de doutrina estão sendo trazidos para dentro, mas não é por pessoas infiltradas, é pela própria indisposição da pessoa de se submeter à vontade de Deus. Aí você dá alguma coisa que seja mais palatável, mais Itzinleben, mais contextualizada, e a pessoa compra bonitinho. Músicas, coisas parecidinhas hoje assim, modinhas e etc. Quando no final você libera um pouco, aí a pessoa fala, eu prefiro esse aqui. Entre duas posições, eu vou ficar com a que mais me agrada. Qual é a que mais me agrada sempre? Aquela que me dá prazer. Ou aquela que vai me deixar um pouco mais, vamos dizer assim, livre. E essa liberdade tem a ver com o estudo que a gente está fazendo também. Porque uma das razões pelas quais se ataca tanto Jesus. A ética cristã pressupõe compromisso e comprometimento. Se eu destruo o líder do cristianismo e digo que foi uma política de poder, foi uma criação lá na idade em 320 com Constantino, ou uma criação baseada em Horus e outras coisas posterior, eu tiro a base e o fundamento do cristianismo. Se eu tiro a base e o fundamento do cristianismo, a ética cristã inexiste. E aí cada um viva como quiser. E na medida em que eu vivo como quiser, aí você percebe que não é só com o cristianismo, eu destruo a base judaico-cristã da fé. Família. Aí mas para eu destruir a família, eu preciso destruir aquele que criou a família. E para que eu destruir aquele que criou a família, o que eu faço? Eu começo a dizer que aquelas histórias foram narradas, são inverídicas, elas foram montagens, foram criadas por patriarcas, por homens que estavam querendo manter o poder. Manter exatamente, ou junto com o clero, o poder clerical. A ideia, por exemplo, desse vídeo, num dos pontos que ele fala sobre a Bíblia hebraica, ele fala que toda a Bíblia foi escrita já na era depois do exílio. Todo depois do exílio, para manter o poder de Jerusalém. E que não tem nada de Moisés não existiu, Moisés era um helenista, ou seja, nada. Da mesma maneira no Novo Testamento. Tá? E a ideia é essa, é desconstruir a base judaico-cristã da sociedade ocidental. Agora, eu estava querendo surgiu esse questionamento, porque será que tem pessoas que com uma base muito fraca de uma crença cristã conseguem chegar e dizer assim, tá vendo? Eu acho que eu sempre desconfiei disso, e a partir dali se tornarem hereges? Tem, se tornam pessoas enganadas, na verdade, né? Pessoas que acabam sendo enganadas. E outra coisa, dá trabalho argumentar, né? Então eu falo assim, poxa, talvez seja isso mesmo, e pronto. Acaba por ali, fala, é isso aí. É como tudo está acontecendo na vida, é tudo uma invenção. Me enganaram. Mas é porque a pessoa já estava com alguma insatisfação. Eu costumo dizer que os resultados, as pessoas pensam que... Uma vez uma pessoa perguntou para mim, falou assim, mas a roupa não determina o meu caráter. Uma pessoa me disse... É para justificar. Para justificar, só usando como exemplo. Eu falei, não determina mesmo, ele só demonstra. Ela só demonstra. A sua decisão já aconteceu. Então a pessoa que vai para a internet buscando... e ela já tem uma predisposição. Ela tem predisposição. Na verdade, ela está buscando justificativa para uma decisão que ela já tomou, de não acreditar mais em Cristo, de não acreditar mais em Jesus, não acreditar mais na Bíblia, etc. Não aceitar a moralidade cristã.
Pelo menos por uma época da vida. Depois ela pode ser que ela volte. Pode mudar, com certeza. A gente tem essas fases, né? Essas fases dialéticas na vida. Especificamente, quando a gente fala o estudo acadêmico, e aí é claro que a gente tem uma pesquisa séria acadêmica a respeito de Jesus. Porque, logicamente, você vai ter um período muito longo, nós estamos muito distantes de Cristo, né? E tem toda a história da crítica textual, de muitos manuscritos, histórias fantásticas a respeito de Jesus que estão fora. A ideia do evangelho da infância, do evangelho de Tiago, do evangelho de Tomé, evangelho da infância, a história de que ele teria se casado com Maria Madalena, e tradições foram preservadas na Caxemira de que ele teria descido da cruz, ele teve catalepsia, desceu da cruz, e quando os discípulos o pegaram, ele foi para Caxemira. Eu tenho um livro em casa chamado Jesus Viveu na Índia, do Helmut Kramer, e ele fala a respeito disso, e que o túmulo de Jesus está lá na Índia. Ou seja, a mente humana é tão criativa que pode criar N narrativas de acordo com o que quiser na hora. Que quiser. E o engraçado é que é o seguinte, eu estou falando disso agora, eu tenho certeza que muitas pessoas vão pesquisar, vão tentar ir, e o pior é que vai ser contraproducente. Muitas pessoas vão, né? Puxa vida, era isso, é mesmo, Jesus viveu na Índia. Aí eu tenho um outro livro chamado Jesus, o Último dos Faraós. É seu? Não, eu tenho um livro em casa. Comprei. Eu não tenho esse livro não, porque eu não vou escrever um livro sobre isso não, tá? Só porque eu tenho gente que pode achar que você tem o livro. Não, eu comprei alguns livros assim que tem Jesus, o Último dos Faraós. E aí a ideia do autor é que toda a história bíblica, ela se passa dentro do Egito. E o Abraão era um faraó. E essa dinastia de Abraão chega até Jesus, que foi o último dos faraós, quando o Egito efetivamente deixa de ter poder. Né? Ele deixa de ter poder. Olha que coisa maluca que a gente tem. Não, mas entendeu? Assim, ultimamente até os grandes líderes da Igreja Romana têm dito que isso aí foi uma falha, que não aconteceu. Como é que pode chegar a um nível de descrença, de ateísmo dentro... Sendo religioso, né? Exatamente, e sendo líder religioso. Mas é fácil, porque na verdade é o seguinte, a liderança religiosa hoje, ela não está muito preocupada com a verdade, ela está preocupada aí sim com manter o status quo. Então eu mantenho de que forma? O jovem, eles acham que o jovem ele quer uma religião de liberdade. Ele não quer uma religião de compromisso. Religião do tudo pode. Do tudo pode. Então assim, se o texto diz, vamos pegar um exemplo aqui. Se o texto diz, você não deve tatuar, que está em Levítico 19, buscam interpretação do que é tatuagem, que não é a palavra para tatuagem de verdade, que era relacionada aos mortos e tal, ou você diz, não, isso daí era a ética daquela época, tinha a ver com aquela época lá. Não pode comer carne de porco. Não pode, por quê? Não, é porque é de saúde. Mas é saúde, não pode não. Adão e Eva. O Papa já disse que Adão e Eva não existiram. Nunca existiram, é uma ideia construída. Eu tô preocupado de algum momento o Papa chegar... A gente trazer o Cristo, a verdade sobre Cristo. Quais são as construções do Cristo verdadeiro. Eu acho que daqui a pouco o Papa vai chegar em algum momento e vai dizer, não, Jesus nunca existiu não. Na verdade é só uma construção histórica. O importante é a fé nele, a fé nessa figura. Agora, a fé numa figura o quê? Uma figura inexistente? Esse tipo de confusão religiosa é o que gerou nos acadêmicos na década no início, porque depois daquele período que eu descrevi no início, você tem alguns livros que são radicais. E esses livros radicais dizem que Jesus, embora que a figura de Jesus nunca existiu. E que houve pregadores que compuseram a figura de Jesus Cristo. Grandes homens, eruditos como Apolônio de Tiana e alguns outros que foram construindo. Juntam-se todos os benefícios de vários personagens e colocam num único só. Poder... E quem fez isso? Quem teria feito isso de acordo com os teóricos da conspiração hoje? Os acadêmicos não diziam isso, tá? Nenhum acadêmico sério compra essa história. Mas hoje, na internet, pseudo-estudiosos, não foi Constantino para poder consolidar o poder da Igreja Romana tal. Consolidaram alguma coisa que foi construída sobre o nada. Se ele tivesse construído, alguns dizem, não era consolidação, na verdade era construção. Ele criou. Constantino era o maior gênio da humanidade se aconteceu isso. Porque ele construiu algo que enganou. Hoje são 3 bilhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas. É mais, né? Quantos bilhões de pessoas? São quase 8, né? Quase, no mundo inteiro, mas assim, quantos bilhões de cristãos, né? Tá. E mais, ele teria conseguido criar Isso quem sabe quem era Constantino, quem estuda Constantino, sabe que não era tudo isso não. Ele não era toda essa capacidade, até porque ele recebeu influências de vários bispos para poder construir algumas coisas. Constantino nem abriu a boca lá no Concílio de Nicéia, por exemplo, praticamente. O pessoal fala, não, o Concílio de Nicéia, Constantino definiu isso. Constantino não definiu nada. O Concílio de Nicéia foi um monte de discussões. O que Constantino queria era simplesmente dizer o seguinte, Atanásio está com uma ideia, Ário está com outra, e a gente está uma divisão no meu império. Vamos conciliar, mas não era por questão religiosa. Ele simplesmente, o que ele queria... Financeiro, talvez. Totalmente relacionado com o império. E nós temos... E aí é quando está a grande que eu não consigo entender. É uma teoria de conspiração que as pessoas pegam.
textos que nós sabemos datados do ano 100, por exemplo, Justino do ano 100 e Tertuliano do ano 130 e outros que são de outras épocas. Não. Isso daí foi tudo montado por Constantino e por Helena, a mãe dele, para que surgisse lá e as datações estão erradas. Aí você está dizendo que a ciência de hoje, por exemplo, com carbono 14 não consegue datar nada. Você está dizendo que existe uma conspiração que ele foi um gênio tamanho que conseguiu alterar até mesmo os isótopos de carbono dos manuscritos para poder fazer. É uma genialidade incrível. Tremendo. Né? Então hoje a gente vai lá, a gente tem uma metodologia científica de datação, transluminescência, etc. Datação relativa. Os fósseis, eles colocam as datações também. É que o fóssil não dá para você datar por carbono 14, porque ele só vai até 5.400 e poucos anos. Depois ele perde Aí já não funciona mais. Então eles têm outros tipos de datação, por urânio e etc. E aí você tem, nos fósseis especificamente, você tem a questão da... A grande maioria dos fósseis hoje, na teoria catastrofista, eles foram sepultados com um grande volume de água que elevou a pressão, e essa elevação da pressão, que teria sido no dilúvio, ele faz uma alteração do decaimento do urânio. E esse decaimento de urânio levaria, então, a uma modificação da datação. Tá? Hoje, por exemplo, tem os halos de polônio. Os halos de polônio que indicam que, por exemplo, as rochas primordiais da Terra, elas... O urânio ele decai para polônio e o decaimento dele é muito curto. O urânio ele muito curto entre aspas, né? Dentro do período. Não, ele é curto mesmo. É curto. Ele é curto. Em minutos ele decai para metade e quando ele decai para metade ele gera um halo de polônio. Se ele passar daquele tempo o halo se desfaz. Então o resfriamento da rocha para ter um halo de polônio, aquele resfriamento deve ter sido instantâneo. Essa rocha deve ter sido criada instantaneamente. Então, se você tiver curiosidade, os internautas que estiverem aí vendo, dá uma pesquisadinha no YouTube sobre o Dr. Robert Gentry e os halos de polônio aí, abrindo um parênteses. A própria Associação Internacional de Ciência, o presidente mandou para ele dizendo, se sua pesquisa está correta e até agora eu não vi nada que demonstre que ela está errada, todos os tempos geológicos, datação de... Vão ter que ser modificados? Ter que ser cortados para um fator de 10 mil, caindo tudo em 10 mil anos, até 10 mil anos no máximo, o que coincidiria com a teoria da Terra Jovem. Uhum. Então, quer dizer, existem elementos que nos mostram, e esse pêndulo acaba de um lado para o outro. Uma coisa que há poucos minutos você tinha dito, e eu gostaria de questionar e perguntar assim, o Cristo histórico está muito longe, 2000 anos aproximadamente, e por isso que fica difícil da gente trabalhar. Mas aí eu sempre caí numa falácia, que é um argumento seguinte, agora daqui para frente nós não vamos ter mais perigo de perder a memória. Mas nunca houve um tempo de tanta fake news e de tanta criação como agora. Como que isso vai garantir? A gente não sabe se a memória que a gente vai preservar é a memória verdadeira ou não, né? Na verdade, a gente não vai perder mais a memória. Os dados estão aí. Hoje o mundo, calcula-se que nós temos no mundo inteiro aproximadamente 16 exabytes de dados no mundo todo. Porque existem corporações que têm 10 petabytes, 15 petabytes. Você tem uma ideia do que é um exabyte? É o que vem logo depois do petabyte, que vem depois do terabyte, do gigabyte. Você tem Isso computador... é um crescimento exponencial. Dentro de 5 anos o negócio... Um petabyte é um gigabyte multiplicado, é um terabyte multiplicado por 1024, por 1.048. Então é muito grande. E 16 exabytes é tudo isso multiplicado multiplicado por 1 trilhão, mais ou menos. Então a quantidade de dados que você tem hoje é muito grande. Falando de bits. De byte mesmo. Tá. Então a quantidade de dados que nós temos no mundo hoje é muito grande. Então é muito. E aí tem a capacidade de gerar fake news hoje é como nunca, por uma razão. Porque existe uma teoria do conhecimento, na teoria do conhecimento existe uma área que diz o seguinte: para que eu consiga colocar o que eu quero na sua mente, eu preciso te encher de informação. No meio de informações de um monte. Ruído também. Na verdade, todas essas informações são ruído, porque eu não estou preocupado em te dar informação verdadeira nisso daqui. Só contextualizar ou tentar contextualizar. Não, aí eu só quero te empurrar uma determinada informação, falsa ou não. Aí eu coloco um monte de ruído na comunicação, que são supostas informações acadêmicas e etc., que você não vai correr atrás, a grande maioria das pessoas não vai correr atrás, e aí essas pessoas vão aceitar aquilo que você diz como verdade. Então, assim, validar como sendo assim, um pseudo-intelectual que está me dando uma série de coisas. Isso. Eu compro no atacado. Eu não vou me preocupar se aquilo é verdade ou não no detalhe. Eu considero que tudo é verdade. O Zeitgeist, por exemplo. A ideia de que Constantino criou. No filme, o Zeitgeist, naquela ideia, logo no início desse filme, desse documentário, eles
joga um monte de informações sobre os deuses egípcios, sobre os deuses mitráicos e etc. Sobre Mitra e tal. Mas 1 milhão de informações. Você passa 10 a 15 minutos e eles vão passando um monte de informação, um monte de informação. Júnior, sabe quanto aquelas informações são verdadeiras? Nenhuma. Nenhuma daquela informação é verdadeira. Por exemplo, aí eles começam depois que eles passam 10 a 15 minutos, na verdade dá mais, acho que dá quase meia hora de informações sobre Horus, por exemplo, ele fala, tudo isso foi utilizado no mito de Jesus. E nesse mito do Jesus histórico, você vai ver aqui elementos. Por isso, começam dizendo assim, Horus nasceu dia 25 de dezembro. Horus era conhecido como o deus Sol. E aí eles começam... e vão colocando o nome da mãe. Horus nasceu de uma virgem e o nome da mãe era Isis Mary. E Mary de Maria e etc. Ele vai colocando outras ideias. Foi adorado por magos, nasceu numa manjedoura. Ou seja, são informações para tergiversar ou ficar sempre... Você dá um monte de informação. Você vai dando informação. Para que você não precise ir a fundo no que realmente interessa. Ele não quer que você vá. E depois ele começa a fazer as relações entre Jesus. Agora, quer ver só? Para a gente falar sobre essas ideias. Horus não se sabe a data que Horus nasceu. Ninguém sabe. Ninguém tem ideia. O calendário egípcio não tinha o mês de dezembro. Então, 25 de dezembro não existe. Entendeu? Bom, porque o calendário gregoriano veio... É 1500 e pouco, o calendário gregoriano, 1590. Então, assim, não tem absolutamente nada. E aí dizem, por exemplo, que Horus foi batizado foi batizado por Anubis com 30 anos e que ele tinha 12 discípulos. Nunca existiu isso. Não existia batismo no Egito. Ou seja, foi uma construção adaptada para enganar logo depois de Jesus, né? Mas, não, na verdade... Foi criada depois para poder coincidir com a história. Não tem nada. Isso é tudo mentira. Na verdade, é tudo mentira desse documentário Zeitgeist. Qualquer egiptólogo sério diz assim, tudo bobagem, tudo bobagem. Ele não tinha 12 discípulos, ele tinha 4 seguidores, Horus. Tinha 4 seguidores. Você, para poder dizer que, por exemplo, que Maria, a palavra Mary não existe no egípcio. Não existe ela em nenhum hieróglifo egípcio. Então nunca existiu, o nome era Ísis. Diz que ele nasceu de uma virgem. O marido de Ísis, que era Osíris, a história egípcia conta que ele teve relação sexual com Ísis muitas vezes, a ponto de que Sete o matou no momento de uma relação sexual. Então não tem nascimento virginal. Então essa ideia toda eles criam. E qual é a ideia? Vamos criar um monte de coisas aqui, vamos jogar um monte de informação, a pessoa se encanta com aquele monte de informação, aí você joga... O final é só o chantilly que agora é esse, então tudo está validado. Pois é, aí o que está para baixo você acha que é bolo e não é bolo, no que está para baixo é um monte de nada. Né? Aí você pega a informação do nascimento de Jesus, 25 de dezembro, é pagão. Não é pagão. No 25 de dezembro tem a ver com a festa das luzes, o 25 de Kislev, que é o mês de novembro e dezembro da comunidade judaica, Hanukkah. Então quando você vai pesquisar, você começa a perceber que assim, as bases para a desconstrução do Jesus histórico, elas são muito frágeis. São extremamente frágeis. Eles dizem, não existe relação, não existe nenhum tipo de informação a respeito de Jesus fora da Bíblia. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eles colocam o seguinte, então você tem que entender que é uma figura representativa de um ideal, e é esse ideal que nós buscamos, mesmo que ele não tenha existido, e a construção disso tudo faz com que a necessidade que nós creiamos neste que é uma construção idealista de alguém, um ser especial. É isso? É a fé. Na verdade, a fé. O Cristo que nós temos nas Escrituras é o Cristo da comunidade. É um Cristo comunitário. Não é um Cristo querigmático, ou seja, o que foi pregado e compreendido pelos seus seguidores. E não necessariamente uma figura verdadeira que existiu. Esse é o grande. No final das contas, é isso. Então, existem algumas conclusões da pesquisa do Jesus histórico que eu queria compartilhar com vocês aqui. Por exemplo, Jesus, o que se sabe? Os eruditos dizem que estudaram o Cristo histórico, Jesus histórico, não é isso que eu creio, tá? Mas eles chegaram à conclusão seguinte: ele foi um homem que viveu na Galileia no primeiro metade do século I. Isso é fato. Ninguém nega isso, tá? O Jesus histórico. Quem nega isso na internet é um ignorante. Assim, com todas as letras. É uma pessoa, é um pseudo-intelectual. Porque mesmo aqueles que negam os milagres de Jesus reconhecem a sua existência. Não é uma construção de Constantino, nem uma construção do Zeitgeist posterior. Não é uma construção para converter judeus e todas essas coisas, não. Não tem nada a ver. Para dar base à Igreja Romana, não. A figura histórica de Jesus ela é reconhecida como existente. Isso é um resultado do Jesus Seminar, que busca a figura do Jesus histórico, das pesquisas de Albert Schweitzer e de outros que não creem no Cristo da fé.
Não creem que ele foi Deus, mas dizem, ele existiu. Tem um livro muito interessante escrito por judeus, apenas por eruditos judeus, que se chama Jesus segundo o Judaísmo. E primeira frase do primeiro artigo, ele diz assim: nenhum acadêmico sério dentro do judaísmo nega a existência histórica de Jesus. Se ele foi o Messias, é outra questão. É outra questão. Então, eles começam até bem, né? Porque eles já tiram aí uma série de pessoas que não poderiam discutir com eles a partir desse pressuposto. Sim, exatamente. Então você tem David Flusser, você tem Geza Vermes e outros eruditos que são judeus e que são eruditos do Jacob Nelson, que são eruditos do período do primeiro século, e eles declaram, Flusser, por exemplo, ele chega ao ponto de dizer assim: não tenho dúvida alguma da existência desse que é Jesus. E nesse livro, os eruditos que escreveram esse livro, eles dizem o seguinte: precisamos reavaliar o papel na nossa existência do nosso escandaloso distante primo Jesus. Não existe hoje negação acadêmica, a não ser por pessoas que se apresentam como acadêmicas e não são, da figura do Jesus histórico. A discussão sobre se ele é o Cristo, se ele é equivalente ao Cristo da fé, é uma outra discussão. Para mim, é o equivalente ao Cristo da fé, não existe diferenciação. Se você negar um, você destrói o outro. Esse é um ponto que as pessoas parecem que não... Os proponentes disso parecem que não entendem, né? Algumas outras coisas. Dizem, por exemplo, que no Cristo que ele foi olha que coisa interessante. Questiona-se os ensinamentos éticos de Jesus, em muitos sentidos, as histórias sobre ele, mas não se questiona as histórias e nem os ensinamentos de João Batista. A ponto de dizer que Jesus foi um discípulo de João Batista. Então a história de João Batista é verdadeira. Não, mas nesse caso, então vamos destruir o que João Batista disse. Eles não veem isso? É que ninguém sabe o que João Batista disse. É que está o ponto. Ninguém sabe o que João Batista disse. João Batista disse: arrependei-vos. Arrependei-vos. Por quê? E mais, na verdade, a figura histórica de João Batista, sim, mas os seus discursos, efetivamente, ninguém sabe se foram, de acordo com esses eruditos, se são aqueles mesmos. Ele falava em endireitar os caminhos, mas ele não falava do Messias segundo essas... Quem escreveu sobre ele? Não se falava de Messias. Não falaram do Messias. Na verdade, a própria comunidade cristã é que escreve sobre João Batista da perspectiva cristã, de anunciador. Então, para esses eruditos, na verdade, assim, eu tenho mínimos históricos, e esses mínimos históricos, eles são garantidos pelo princípio da crítica histórica. Eu preciso deles. Isso para o historiador é suficiente. O salto de fé não faz o historiador. Como é que... Nesse livro eu fiquei curioso do judeu, escrito por judeus, que é como é que é mesmo? Jesus segundo o Judaísmo. Jesus segundo o Judaísmo. O que eles falam? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não estava falando do Messias? Existem interpretações que sim, mas nesse caso, o Zohar fala que é o Messias, mas nesse caso especificamente não, isso daí seria o próprio Israel. Todas as interpretações messiânicas de Isaías, do livro de Isaías 49, 42, 53, etc., são vistas como se referindo ao povo de Israel. Mas ele fala de um ser, porque ele assim... Não tinha parecer nem formosura. O quê? O Israel? O povo. De acordo com a mentalidade, assim, não tinha formosura. Eu não concordo. Eu também não dá para concordar por uma razão. Mas no original, como é que está no hebraico? No original é um dos textos mais difíceis de serem traduzidos. E ele está, geralmente, você interpreta como sendo, de fato, se refere a uma pessoa. Tanto é assim que o Zohar, livro do esplendor judaico, que tem algumas coisas absurdas lá, mas é o princípio da Cabala, ele fala que em Isaías 53 o Messias é apresentado como um entre os seus iguais, entre os rabinos, um leproso na casa dos rabinos, o Zohar 105. Da mesma forma, nos livros de outros rabinos judeus, como Menahem Brod, que é os dias do Messias, ele não falando de Jesus, ele falando do Messias especificamente, ele fala que Isaías 53 aponta para o Messias e o sofrimento do Messias. Daí existe dentro do judaísmo a figura de dois Messias. Não existe um único Messias dentro do judaísmo, existem dois, que é o Mashiach ben Efraim, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. O Mashiach ben David... O que não veio ainda. O Mashiach ben David é o rei, ele é que não veio. E existem vários Messias que passaram pela terra que cumpriram a figura do Mashiach ben Efraim em uma época. As épocas demonstraram que não eram dignas e por não serem dignas não houve a redenção, a Galut. Então ainda não houve ainda a redenção. E essa redenção só vai acontecer no momento em que o povo for efetivamente justo e um Shabat for efetivamente guardado. Jesus é um desses. Na mentalidade de muitos judeus... E Jesus não chegou à plenitude Não, nenhum deles chegou. Nenhum Messias, Zebatai, Civilis, Qual Zebatai... foi o erro de Cristo nesse caso, que segundo eles? Ele morreu. Não era para ele ter morrido. Tem razão. Ele não reconstruiu o templo, ele não trouxe paz à terra, que são profecias. Não colocou Israel lá em cima. Aí não trouxe Israel de volta das nações, etc. Que aí Israel trazer as nações é quando ocorre a guerra, em que ele morre, ele é ressuscitado pelo Mashiach ben Davi. Então existem muitas expectativas messiânicas
que muitos dizem que Jesus não cumpriu, mas não são expectativas bíblicas, são expectativas judaicas. E esse é um ponto que a gente pode falar disso no outro momento também, sobre as expectativas messiânicas. Uhum. De qualquer maneira, com relação ao Cristo histórico, tudo isso o Jesus histórico, melhor dito. A gente tem que tomar cuidado que assim, nunca se fala Cristo histórico, é Jesus histórico e Cristo da fé. Por quê? Porque o Cristo é o título que ele recebe como Messias. E para ser o título como Messias, ele precisa de todo aquele contexto de milagres. Então, o Cristo é sempre o da fé. O Jesus é a pessoa que existiu. Essa pessoa que existiu, ela é desconstruída, melhor dito, não desconstruída, ela é desassociada do Cristo, e esse Cristo, ele é visto pelos olhos da comunidade, que enxerga nele o Messias prometido e os milagres que nunca aconteceram. Mas eles dizem que ele fez milagres baseados na sua necessidade de ver milagres e de validá-lo como Messias. Então, por isso, ele é o Cristo da fé. Da fé de quem? Não é da fé do Antigo Testamento, não é da Bíblia hebraica, é da fé da comunidade. Então a comunidade tem fé de que ele era Deus. Tem um livro chamado assim, Como Jesus se tornou Deus. Um livro Como Jesus se tornou Deus. O Bart Ehrman fala, um erudito americano, ele tem dois livros de coisas, quem Jesus é e quem Jesus não é. O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Entendeu? Inclusive essa é uma teoria até que pode se remeter até lá no período onde havia o Samael, o príncipe de luz lá, o que foi depois colocado como Lúcifer. Samael, ele, no caso, ele pode ter dito assim, bom, como que Jesus se tornou Deus? Talvez Deus fez assim. Ele era uma pessoa de Jesus. Isso aí também é colocado como sendo um dos pontos que foi... Na verdade, na história da igreja existe a ideia do adocionismo, que Jesus ele era um ser humano que foi adotado por Deus como sendo... no batismo. Ele foi adotado por Deus como no batismo. Então ele é adotado e no batismo a divindade vem sobre ele no batismo. É a chamada ideia do shadowing. Sim, isso aí eu já tinha ouvido falar, mas eu estou falando daquela parte que qual era a figura de Cristo perante aqueles anjos ali? Na eternidade? Não, lá no passado, antes do mal. Antes do nenhuma. mal. Eles não... Não, nenhuma. Para esse tipo para assim, quem não crê num Cristo da fé, nem crê que existe o mal. Não houve Jesus não é pré-existente. Não existe pré-existência. Ele é uma figura simplesmente histórica. Por que não existe pré-existência? Porque, de fato, na verdade, nem Deus existe. Tá. Na verdade, não existe um reino posterior. Por exemplo, retorno de Jesus. Karl Barth ele fala a respeito da necessidade do retorno de Cristo, da ressurreição. 3 ressurreições. E não são as 3 ressurreições especial, juntos, não. É porque nós passamos constantemente pela ressurreição. Jesus ele está constantemente ressuscitando no nosso coração. Bultmann fala a respeito da veracidade da ressurreição. Ele fala da veracidade, é que a ressurreição é um fenômeno espiritual e não um fenômeno físico. Então, o reino de Deus, por exemplo, da pesquisa do Cristo histórico, Jesus da fé, e do Jesus histórico e do Cristo da fé, é que quando Cristo fala a respeito do reino de Deus, não é o estabelecimento pessoal e visível de um reino, mas de uma moralidade desse reino. Então, o reino é uma perspectiva moral e não histórica. Jesus não vai voltar, Jesus não existe mais, porque Jesus morreu. E como ele morreu, ele era um homem, os eruditos, esses caras dizem, ele morreu, ele era um homem, mas a sua figura, ensinamento e legado permaneceram, e isso criou o Cristo da fé. Esse Cristo da fé nasce no coração de todas as pessoas, constantemente, e não apenas nasce no seu coração, mas ressuscita quando ele morre, ressuscita no coração das pessoas. E é isso que dá motivação para o cristianismo existir. Tá? Segundo eles, nessa perspectiva. E aí você vai ter a personificação disso através de Constantino, criando a ideia unindo as duas figuras, dizendo que não é mais a comunidade, mas agora tem a ver com uma figura efetivamente que não era simplesmente uma figura histórica, mas a invasão divina na nossa história. E aí essa história, isso é contrário às fontes, porque nós temos, e aí vem a ideia, né? Nós temos fontes antigas falando a respeito de Jesus. Eu trouxe até algumas aqui, né? Falando a respeito de Jesus Cristo, né? Vou pegar aqui, documentos históricos. Pelo menos, deixa eu trazer um pouco mais para cá. Pelo menos nós temos 5 fontes que falam a respeito de Cristo fora da Bíblia. Nós temos Públio Cornélio Tácito, que fala, por exemplo, o seguinte nos seus anais. Ele diz assim... Quanto tempo depois? Ele é mais ou menos 50 anos depois, né? 50 anos depois, Tácito, né? Ele diz assim... por conseguinte, para se livrar da culpa, Nero, falando do incêndio em Roma, colocou a culpa e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamadas cristãos pela população. Concorda com Atos 13.
Então, na verdade, já eram conhecidos como cristãos mais ou menos na época da invasão de Jerusalém por Roma. Pela população. Cristos, de quem o nome teve sua origem, ou Crestus, como está no latim, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério, às mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. E eu gosto muito de uma frase, que é o seguinte: cada vez que uma pá desce no Oriente, um ateu se converte no Ocidente. Por quê? Porque há pouco tempo encontraram referências a Pôncio Pilatos. Lá, encontraram lá uma moeda falando de Pôncio Pilatos, governador, procurador romano e tal. Em outras palavras, você tem várias evidências de que Jesus histórico, você tem evidências textuais aqui. Aí você vai encontrar, por exemplo, o ossuário do irmão de Jesus, de Tiago, irmão de Jesus. Tá? Alguns dizem, não, é uma farsa, foi criado e etc. O fato é que o ossuário é verdadeiro. Que o ossuário é verdadeiro. Se o nome Jesus está lá, é uma questão que está sendo discutida. A pátina, que é a marcação de caneta, a marcação que utiliza, né? O que gera lá, o substrato do que gera da escrita. Existe uma discussão muito grande. Alguns dizem que é daquela época de Jesus, efetivamente. Outros dizem que não. Existe uma discussão que ainda está. Essas discussões demoram muitos anos. Vai ter que talvez desenvolver alguma tecnologia ainda mais para exatamente molecular. No nível molecular no nível e verificar. molecular. Alguns dizem que o sulco que é formado para o nome Jesus indicaria que ele teria sido acrescentado posteriormente. Né? Que também faz todo sentido, né? Porque a pessoa chega lá, um cristão, e fala: peraí, isso aqui deixa eu dar uma melhorada nisso. Poderia ser, né? Poderia, como acontece com o texto de Flávio Josefo, por exemplo. Mas eu acredito que não. Eu, particularmente, eu partilho da ideia... Estava falando de uma pessoa mesmo. Do próprio Jesus. Certo. Porque existem referências assim... Tiago era um nome muito comum naquela época. Tiago era um nome muito comum, muito comum. E o formato da escrita, porque ele diz assim, diz assim, Jacobo, Arrui Yeshua, Bar Yosef. Na verdade diz Jacobo, Bar Yosef, Arrui Yeshua. Que é irmão de Jesus. Está falando de um personagem real. De um personagem real e nos demonstra... E porque não é só isso, na verdade você tem outros. É um acabouço de coisas. Você tem no segundo século, você tem uma... Recentemente, assim, há 7 anos aproximadamente, descobriram uma sinagoga do segundo século, uma sinagoga cristã do segundo século. Nas imediações ali? Em Meguido. Descobriram em Meguido. E ao descobrir a sinagoga do segundo século, estava lá celebrada dedicada ao nosso Deus Jesus Cristo. Dedicado por uma mulher, inclusive, né? Era uma mulher, que era uma mulher de seu esposo, provavelmente. E vai dar para datar? Ela é do segundo século. Do segundo século? Do segundo século. Então, mas não tem precisão, não sabe se meados, não dá para saber. A data, sempre que se faz isso, você tem de 40 anos para frente e para trás. Então você poderia ter ali, eles falam que é de 140, 150, ela poderia até 180. Faz todo sentido, porque, por exemplo, se eu começar a ouvir uma pessoa que falava... porque eu sou dos anos 70. Então... somos dois. Dois dos anos 70. Se nós tivéssemos uma gravação, algumas delas é percebível, dá para ser percebido isso, que uma gravação tem alguns trejeitos da linguagem que são daquela época que se perderam já. Exatamente. Isso a gente utiliza quando a gente vai fazer datação de documentos também. Ah, é? Quando a gente vai fazer datação de documento bíblico, a gente tem... por exemplo, a gente sabe que um determinado... Um determinado termo não acontece em outro... Ele é do primeiro século depois. A gente sabe, por exemplo... vamos fazer um parênteses aqui. Muitos eruditos, eles dizem, por exemplo, que Daniel não foi escrito no período da corte de Babilônia. Ele foi escrito no segundo século antes de Cristo. Na época dos Macabeus. Só que tem um problema. Que é o seguinte, a linguagem de Daniel, se ele é do segundo século, ele é do período helênico. Então o que você espera de linguagem de influência? Qual é a linguagem externa que vai ser mais utilizada para Daniel? O grego. Só que você tem, e muito menos do persa. Você não vai ter do persa antigo, que é da época de Babilônia, você vai ter praticamente zero. Só que ao contrário, na verdade você tem 38% de palavras que são de empréstimo persa. E você tem 1,8% de palavras que vêm do grego, do helenismo. Então não tem como você ter. Então existe isso. Aí os eruditos fazem isso. Para trazer para o nosso televidente de hoje, né, o nosso internauta, eu posso dar um exemplo assim, veja se eu estou correto. Vamos supor que eu esteja lendo um texto que foi escrito nos anos 40, ou vários textos, ou uma série de textos em vários jornais da época, com a palavra deletar, aqui no Brasil. Não vai ser da década de 40, né? Não vai ser da época de 40. Um outro exemplo também, se eu começar a ver o termo, e eu vou pedir desculpa ao Gerson, né? O Gerson dos anos 70, da seleção brasileira, que por fazer um comercial de cigarro,
e falou aquela coisa que ele se arrepende até hoje. Mas se arrepende mais ou menos. Ele se tornou famoso por isso, que é o leve vantagem. Leve vantagem. Então, se eu ler leve vantagem, eu sei que é a partir de 73, 74, foi quando aconteceu aquele fato. É mais ou menos isso que não, se exatamente faz? isso. Na verdade, em teoria da linguagem diz exatamente isso. Existem modismos, existem expressões que são marcam clássicas de um determinado tempo, de um determinado tempo. E o que fica pra gente, pastor? Eu quero saber assim, eu conheço Jesus, por exemplo, no texto hebraico sobre Abrão, eu estou falando Abrão, porque quando aconteceu isso, Deus mudou o nome dele para Abraão, e quando ele levanta o cutelo para matar Isaac, ele diz assim, Abraão, não mates o rapaz. Aí ele diz o seguinte, assim como você não me negou o seu filho, também não negarei o meu único filho. Como que isso é lá no hebraico? Na verdade... Isso não representaria a figura de um Messias divino? Não, no hebraico não representa. Esse é um ponto que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes, assim, o texto, teologicamente, isso é uma figura tipológica. Mas na Ara está tudo assim. Não, mas assim, tipológico, isso é tipologia. Como ele, na verdade, diz assim, como não me negaste o teu filho. Uhum. Ponto. Só, ponto. Ponto. Então quem coloca mais ali foi uma interpretação. Que colocam, eu também não negarei a ti o meu filho, isso não tem. Não está no hebraico. Não tem, não negarei o meu filho, não existe no hebraico. Ele fala que Abraão não me negou, como você não me negou o meu filho, o teu único filho, é o que está lá no original, é o que está em Bíblias de verdade. Qualquer outra coisa é uma incursão, não é nem cristã, não, é uma incursão de falsificação mesmo. É mesmo? Então, pastor, me mande depois uma maneira de eu ter uma Bíblia que seja em inglês, pelo menos, ou em português. Em português vai ser difícil, mas que seja o mais possível. Bíblia de Jerusalém. Para aquela irmãzinha que ficou brava comigo lá da Bíblia Católica, pega uma Bíblia Católica. Mas de qual tempo? A Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia... E quanto mais moderna, melhor. Porque ela vai... Porque ela inclui os melhores princípios da ciência de tradução. Preciso comprar essa Bíblia. Bíblia de Jerusalém, Cleiton. Teve... Não é bom? Não seria bom de comprar essa Bíblia? Porque assim, parece que eu vou ter que reler agora e ler da maneira mais simples, da maneira que foi realmente tá escrito lá, né? Muito bem, no original, porque é o que a gente precisa saber. Tem perguntas aí? Eu posso ver aqui, tem aí. Se tiver pergunta aí, manda bala. Tem uma aqui, aí, como é que é, Thiago? É o Thiago que está aí, não? Não. Ah, ele saiu. Então querem ler aí? Essa daqui do Centro Jaloskovski. Nós temos aqui sim. O Roche Monteiro pode responder sobre a diferença entre a Trindade Adventista do sétimo dia da Católica? Então ele está querendo saber a diferença entre a Trindade pregada pela Igreja Adventista e pela Igreja Católica. Existe tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande, mas eu acho que assim... para outro assunto? É outro assunto. Mas só para dar uma ideia para ele... A Trindade Católica é mais filosoficamente definida, a ideia de eterna geração e etc., do credo atanasiano, do credo de Nicéia. E nós não cremos que haja efetivamente essa... Jesus não é o Filho de Deus ontologicamente. Nós acreditamos que essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo, ela é uma revelação... Na verdade, ela é a Trindade econômica. Isso, nós falamos sobre isso da outra vez, né? Exatamente. A Trindade econômica é a Trindade da revelação. Ele é revelado assim. Agora, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, nenhuma tem precedência sobre a outra, mas existem sempre. E a Trindade, como definida no credo atanasiano, ela dá a ideia de subordinação e a ideia de hierarquia ontológica. E nós não cremos nisso. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. Não, porque nós aí teríamos que realmente colocar um acima do outro, tendo uma ascensão, um tendo ascensão ao outro. E precedência ao outro. Então, precedência, assim, não pode. Não dá. Essa ideia ela é antibíblica, na verdade. É assim, muito bom o credo de Atanásio, é melhor do que o credo de Nicéia, na verdade. Mas, de qualquer maneira, não dá pra gente manter isso. Não dá pra gente manter dessa forma. Eu queria só, pra gente poder finalizar aqui, fazer um contexto de finalização, pastor, uma coisa. Nós não caímos mais ou menos naquele problemática, naquela solução, na verdade, do relógio Seiko. Quem não viu os episódios passados, rapidamente contando, meu pai, quando chegou a São Paulo, ele queria comprar um relógio Seiko. Aliás, não era só ele, todo jovem ali naquela época dos anos 60 queria um relógio Seiko. Aqui, pelo menos nessa região de São Paulo. E havia uma segunda linha de relógio Seiko, que era uma falsificação, na verdade, e estava todo mundo querendo saber, eu não quero ser enganado, eu quero comprar o Seiko certo. E ele foi até uma relojaria no centro da cidade, e lá
Ele perguntou para um relojoeiro daqueles japoneses, né, que ficam ali e tal, e disse: eu quero saber, eu preciso, se o senhor poderia me ajudar a saber como é que eu vou distinguir entre o relógio seiko, o falso e o verdadeiro. E ele fez uma pergunta que mudou a perspectiva dele até hoje. Ele falou assim: por que você quer saber como que são os falsos? Basta saber como que é o verdadeiro. Aí eu pergunto para você, dentro dessa perspectiva, eu posso construir alguma coisa em cima do Jesus? Eu estou falando do Jesus que eu conheço, messiânico, aquela figura em que nós acreditamos como sendo amigo. Onde que está essa construção? Que eu posso mantê-la? Você deve mantê-la. Na verdade, você precisa ignorar a ideia de um Jesus histórico, diferente do Cristo da fé. Só existe uma pessoa, que é o Jesus Cristo, e ele é histórico teológico. A Bíblia nos apresenta... Primeiro você tem que voltar um pouco, porque é para entender a veracidade do pensamento do testemunho bíblico no todo. Algumas pessoas dizem: não, mas eu encontro Jesus, e até tem por aí hoje dizendo que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Não é. Jesus não é a chave hermenêutica das Escrituras. Jesus, na verdade, ele é o centro das Escrituras, na medida em que Deus é o centro das Escrituras. Mas não é eu não posso enxergar a Bíblia somente através como se tudo falasse, a ideia luterana do Was Christum treibet, que somente eu tenho que chegar a Cristo em todas as páginas, todas as palavras da Bíblia. Não. E se não estiver lá, eu tenho que jogar fora. Que, por exemplo, foi o que Marcion fez e que Lutero também fez com a Epístola de Tiago. Na verdade, não. O que eu tenho que entender é que... A história da redenção? É o grande conflito, mas eu tenho Deus como centro das Escrituras. É a ação desse Deus. E a ação de quê desse Deus? A ação histórica desse Deus, a ação teológica desse Deus e a veracidade dos seus testemunhos, do que apresenta sobre ele. De que maneira? Pragmática. De que maneira eu vejo isso? Primeiro, de fato, eu preciso identificar, e eu vou identificar a veracidade dos relatos bíblicos. Veracidade dos relatos bíblicos através da arqueologia, da história, das correlações com os povos vizinhos. E aí eu vou criar um quadro que me dá confiabilidade no relato bíblico. Uhum. E é o todo. A partir do momento que eu tenho confiança do relato bíblico, e eu não estou submetendo ao relato bíblico para a história nem nada. Tudo isso posto. Eu tenho um quadro que me diz que eu posso confiar no relato bíblico. Uhum. Na medida em que eu tenho um relato bíblico confiável, eu vou acreditar também nos outros aspectos do relato bíblico. O relato bíblico diz que existe milagre. Ótimo. Se ele é veraz no que diz respeito à história, porque ele não seria... Milagre como sendo uma intervenção divina. Ao natural. Uma intervenção que fuja do natural. Exatamente. Deus fazendo de alguma coisa. Deus intervindo. Sobrenatural. Esse sobrenatural, que existe o sobrenatural. Então, à medida que eu tenho a veracidade histórica das Escrituras, eu tenho a veracidade sobrenatural das Escrituras. Sobrenatural e, diria, do Deus eterno, que tem... no processo histórico, ele tem uma atuação que dá significado à existência e à eternidade. É isso? Na verdade, a eternidade é um conceito não histórico. Dentro das Escrituras, a eternidade é um conceito não histórico. Ela é a próxima história. Ela é supra-histórica. Na verdade, eu gosto muito da frase de um teólogo chamado Wolfhard Pannenberg, que ele diz o seguinte: Offenbarung als Geschichte. A história é o palco da revelação. Então, se você não percebe Deus se revelando na história, você não percebeu Deus ainda. Entendi. O princípio disso é Deuteronômio 26, verso 5. Né, que diz assim: quando entrares na terra, tu dirás: Arameu presta a perecer ao meu pai. Eu só tenho história porque Deus assim quis. Uhum. E quando a gente traz isso para montar esse quadro, e quando a gente monta esse quadro, eu vou encontrar que as narrativas a respeito de Jesus, elas são verazes. E por que isso? Gente, nós temos 4 evangelhos que concordam praticamente com tudo que Jesus disse, obviamente com perspectivas diferentes, com o que Jesus fez. Vai ter alguma contradição? É esperar. Na verdade, as contradições, e aqui é um princípio do método científico, as contradições ajudam a determinar a veracidade, não a falta de veracidade dela. Isso aí é uma coisa que até virou ditado popular, de assim, que a exceção confirma a regra. Confirma a regra. Exato. E aí quando acontece para poder realmente provar que havia pessoas diferentes, de diferentes conformações, e de diferentes ideias ou até idiosincrasias, então ela não pode ter uma visão sobre o ocorrido de forma... ela não pode ter diferente, tem que porque ser tem um absolutamente objetivo. igual. Então é um objetivo. Imagina o seguinte: Mateus escreve para hebreus, para judeus. Uhum. Ele tem o objetivo de apresentar Cristo como sendo o Messias davídico prometido. Perfeito. João tem o objetivo de apresentar Jesus como sendo
como sendo Deus. Uhum. Né? É uma interpretação teológica da vida de Cristo. Tá bom, obrigado. Aí você tem Lucas, que quer apresentar Jesus para os gentios. Eu vou escrever para públicos diferentes a respeito da mesma pessoa. Eu acentuo aspectos diferentes. Marcos é o mais pragmático de todos os evangelhos. Ele diz assim... Eu gostei muito de um meme que eu vi esses dias. Mateus, ele começa falando que ele volta ao passado. João volta muito mais... Jesus era Deus. Quer entender Jesus? Ele era Deus. Jesus era o Messias. Lucas fala, Jesus era humano. Era o verbo. Aí Lucas diz, não, Jesus era humano e tal. Marcos diz assim, vamos direto pro negócio. Jesus começou a fazer milagre. Eu não quero saber de onde ele veio, eu só quero saber o que ele fez. Ele é pragmático. Uhum. Ele é aquele que estabelece o reino. Marcos, a ideia, ele estabelece o reino. Ele é o leão que estabelece o reino. Então, Marcos, ele era... Vamos lá. William... o pragmatismo, o que escreveu sobre pragmatismo no século XVIII, XIX, é o William James. William James. Então, Marcos é o que vai logo direto. Vamos direto, ponto. O ponto. O ponto é esse aqui. Jesus existiu. Marcos, ele diz assim, Marcos é mais ou menos igual Gênesis 1. Gênesis 1 nos preocupa com a cosmogonia, de dizer de onde vieram os deuses, a teogonia. Uhum. Eles, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ponto. Qual foi o mecanismo pelo qual Deus criou? Sua palavra. Ponto. Uhum. Quanto tempo ele demorou? 7 dias. Ponto. Jesus, com Marcos, é mais ou menos a mesma coisa. Jesus, quem é Jesus? Jesus fez um monte. Jesus é alguém que andou pela terra, fez um monte de milagre e ele era o Messias. Acabou. E por que isso? Porque Pedro era assim. Porque o Evangelho de Marcos, na verdade, ele é um discurso de Pedro. Uhum. Ele é um discurso de Pedro lá na casa do Senado romano. E mais Mateus não, ele tem que construir a ideia, porque ele tem o objetivo de apresentar Jesus como o Messias judaico esperado. Então e aí vai identificar, vai produzir uma narrativa diferente que no coração elas concordam. Uhum. Então a gente não tem 4 evangelhos, nós temos um evangelho de Jesus narrado por 4 pessoas diferentes. Assim como eu admiro muito Augusto Cury, mas não posso... Não é que eu não aceito, é que a gente não é 100% em cima de tudo que ele fala, ou da forma como ele falou, mas ele tem uma coisa muito interessante. Ele construiu um Jesus, ele era ateu, ele construiu um Jesus que para ele foi verdadeiro não por conta de todas essas razões que você está falando, mas ele olhou do ponto de vista psicológico e viu uma coerência e um conhecimento fantástico sobre o ser humano dentro daquela figura, que esse conjunto de provas fez com que ele entendesse que não poderia ser outro senão alguém real e que tivesse uma missão divina. Diferente. Ele diferenciada, próprio, né? Diferenciada, porque conhecia muito a natureza humana. Pois é. E aí, na verdade, é isso que a gente precisa entender. Tem um erudito, na verdade, que é o Craig Blomberg, por exemplo. Vivo? Está vivo. O Blomberg está vivo. Ele, no Jesus e os Evangelhos, por exemplo, ele diz assim, não existe contradição alguma entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Não existe nenhuma contradição. Você tem vários eruditos hoje que bebem dessa do método, não do método crítico, mas bebem da reconstrução, dos benefícios da reconstrução do Jesus histórico e enxergam no Jesus histórico o verdadeiro Cristo da fé. É como eu identifico. Embora a minha área de pesquisa seja a Bíblia hebraica, Jesus é o meu Salvador. E aqui sendo bem crente mesmo, sendo bem crentão. Jesus é o meu Salvador. E como meu Salvador, eu busco identificar, porque eu não posso crer em alguma coisa inexistente, eu não posso ter minha salvação dependente de alguma coisa inexistente, de uma figura que não existiu, que foi apenas um louco que viveu no passado, porque, como dizia o C.S. Lewis, ou Jesus era o Salvador efetivamente, o Deus apresentado na Bíblia, ou era louco. Pastor, eu posso concluir o seguinte, do ponto de vista, eu sou muito pragmático também, sabe? Então é a mesma coisa que eu dissesse assim, os aviões existem, mas os aeroportos não. Eu estou dizendo só assim, então como é que eu posso crer em um se o outro fala que o outro existe? Eu não posso... Não, os aviões existem, os motores não. Né? As turbinas turbinas não existem, o avião voa sem turbina. Exato. Então o Cristo da fé é de uma fé bem cega. Essa ideia de diferenciar o Jesus da fé, o Jesus histórico do Cristo da fé, ela propõe a existência de uma fé cega. Uhum. De uma fé que é fideísmo. Assim, não importa a veracidade, o que importa é o que eu sinto. Essa é a ideia da teologia do encontro, por exemplo. A teologia do encontro, ela diz que a veracidade bíblica não importa, porque a Bíblia não é palavra de Deus, ela se transforma em palavra de Deus a partir do momento em que ela me transforma. E Deus é essa capacidade de transformação. Eu vi um vídeo ontem, na verdade, eu fico triste com algumas pessoas, elas fazem... Mas fazer o quê? Eu vi um vídeo... Com muita gente vendo, com muitos seguidores, muitos views. Eu não sei não, na verdade eu vi ali, me mandaram lá, eu não sei se tinha muitos não, mas assim, era de um ator global, de um ator famoso, e ele falando a respeito de espiritualidade, né? Ele passou por problemas com drogas, etc, há muitos anos, e ele falando da minha busca, do meu poder, da minha busca, etc. E ele sem nenhuma crítica, de maneira nenhuma, mas pela diferença de religiosidade. Ele estava com várias contas, aquelas contas das religiões
de matriz oriental, de matriz africana. Uhum. Elas não são cristãs. Então é estranho alguém... E ele falando de uma espiritualidade que não estava centralizada em Deus. Ele não citou Deus em momento nenhum. Uhum. Ele falou do meu poder, do que está em mim, da minha busca. Eu consigo, eu faço. E quem compartilhou esse vídeo era um cristão dizendo: o céu fica feliz com esse tipo de... com essa ignorância pessoa. completa. Pois é, então... E eu falei assim, peraí, gente. Ele não falou nada de Deus, ele não apresentou Deus. Nada. Então, essa confusão religiosa que está acontecendo hoje, sincretista, é a que permite que pessoas acreditem que, mesmo que não me importa se o Cristo da fé é o mesmo Jesus histórico ou não, o importante é a mensagem que ele trouxe. E essa mensagem que ele trouxe, eu pego só um pedaço também, Júnior. Não é qualquer coisa, não. Exatamente. Qualquer coisa que esse Cristo da fé tenha falado a respeito de comprometimento, de moral e ética, é apenas representante do momento, do Zeitgeist daquele momento, do Sitzen-Leben. Então não tem nada a ver comigo, porque eu vivo num outro modelo de pensamento, num outro modelo de vida, num outro contexto vivencial. Isso daqui eu não tenho que trazer. O que eu trago para mim? A sua mensagem de amor, de paz, que vai chegar de uma nova tranquilidade, era. exatamente, de libertação. E aí eu preciso complementar o Jesus, esse Cristo, eu preciso complementá-lo com aquilo que me agrada, porque eu já peguei o que agrada. O coração da mensagem dele é amor, justiça social, ele briga. Aí começam a criar algumas ideias malucas. Jesus era um libertário que veio libertar as mulheres. Libertar de quê? Uhum. Do judaísmo não tinha negócio, as mulheres não eram subjugadas daquela maneira como eles falam. Jesus ele veio para os oprimidos. Onde tem isso? Jesus veio sim para os oprimidos, mas ele não ficou... Não era uma bandeira... Não era bandeira social que ele levantava. Jesus ele veio lá para se levantar contra os... Eu acho engraçado, né? Há algum tempo a pessoa falou assim, não, o Jesus de verdade, na Bíblia, ele veio como um revolucionário que se levantou contra o poder. Eu falei, Jesus em Mateus 23, ele diz assim, os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés, ouçam o que eles falam. Jesus não se levantou contra o templo, mas o mau uso dele. Não, ele falava, e praticamente o tempo inteiro, de exaltar o nome do Senhor. Deus na imagem. Ele, como se ele estivesse dizendo o seguinte, a minha tarefa é fazer a vontade do meu Pai. Ele mesmo disse, né? Assim, está sempre fazendo a tua vontade. Uhum. E aí você pega, Jesus chega ao ponto de dizer assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uhum. Não misture religiosidade com Estado, né? Nesse sentido. Cumpra suas obrigações com os dois. Então, essa ideia, na verdade, são os Cristos que nunca existiram. Tem um livro muito legal, um livro chamado assim, Jesus que nunca existiu. Um Jesus que não existiu. E tem um outro livro que, gente, eu quero recomendar esse livro para você, internauta, que chama Falsa Identidade. Falsa identidade. Ele fala sobre Cristos que não são bíblicos. Ele fala do Cristo sociológico, do Cristo feminista, do Cristo queer e dos vários Jesus e o Jesus histórico dentro deles também, o Cristo da fé. De fato, na verdade, nós precisamos deixar de tentar criar um Cristo à nossa imagem e semelhança, de acordo com o nosso pensamento. Nos submetermos à palavra de Deus e entender que a palavra encarnada, nós apenas a conhecemos através da palavra escrita. Ninguém pode conhecer Jesus se não for pela palavra escrita. É óbvio que, mas e a pessoa de longe, etc. Um Jesus que Cristo se apresenta a qualquer pessoa, com certeza, mas ele mesmo leva a sua revelação dentro das Escrituras. Então, às vezes as pessoas dizem, não, a palavra Cristo é maior do que as Escrituras. Óbvio, ele é aquele que deu, mas eu só o conheço através das Escrituras. Claro. Então, tentar trazer um Cristo baseado na psicologia, nas teorias de coaching, em autoajuda, ou então dentro de um panteísmo. Exato, um cristão bonachão, um Cristo que fumaria até maconha com todo mundo hoje aí, que usaria droga e etc, ou que usaria ali aquele negócio que você estava me mostrando antes lá. É absurdo. Completamente absurdo o que está acontecendo. Esse tipo de Cristo não é o Cristo que agrada as pessoas de hoje. Daí precisa necessidade de reconstrução. O objetivo da pesquisa histórica de Jesus Cristo não era desconstruir o Cristo com o objetivo de destruir a filosofia cristã e a ética cristã, de fato, mas era o objetivo daquele que está por trás de tudo isso. Pastor, para mim ficou muito claro. Eu vou fazer o seguinte, eu sempre assisto novamente, porque tem muitas coisas que nós vamos abrindo janelas aqui e eu preciso de algumas respostas ou algumas coisas eu não compreendi 100%, então eu assisto novamente o meu próprio podcast, a minha própria conversa e às vezes eu fico pensando, por que eu não fiz essa pergunta ou aquela? Aqui há algumas perguntas, nós já estamos finalizando. Na próxima terça-feira, é isso? Nós vamos gravar mais um episódio. E qual será o assunto? Próxima segunda. Próxima segunda-feira? É segunda, né, Cleiton? Cleiton é o chefe. E aí, chefe, qual é? É isso? É, exatamente. E vai ser sobre qual o tema?
Nós vamos continuar falando sobre veracidade das escrituras, a autoria dos livros bíblicos. Isso, que foi um pedido que foi feito lá dentro dos comentários. Nós temos aí, Cleiton, duas últimas perguntas para a gente terminar, e aí nós vamos então para o encerramento. Só lembrando que o ao vivo de segunda-feira será a partir das 14 horas. Muito bom. Beleza? Vamos lá para as duas últimas perguntas. Olha só, o Thiago Tavares ele fala o seguinte: Roche, as tábuas dos 10 mandamentos eram da cor azul safira? Não, na verdade isso daí é baseado no livro de Êxodo, capítulo verso 24, porque o pessoal tem, e é entre capítulo 24 lá do livro de Êxodo, que fala que ele pegou das pedras, e aí o pessoal que não conhece hebraico, né, que diz assim, não, porque lá não fala de pedras, mas das pedras. Das pedras o quê? Do trono de Deus. E as pedras do trono de Deus, ela diz que eles viram safira, que elas eram cor de safira. Quem viu? Os anciãos que subiram com Moisés ao monte, eles estavam diante de Deus e Deus estava num planalto ali. Estava sob mais alto e eles viram que a base do seu trono era da cor de safira. E aí associa então que ele tirou das pedras e eles dizem que essas pedras eram pedras do trono de Deus. O texto não diz isso. Ali é uma figura do construto hebraico que diz assim, apenas dizendo que ele tirou de pedras. O definitivo ali não quer dizer que era daquelas pedras, não é no demonstrativo como no português. Não necessariamente, tá? O construto hebraico apenas significa que ele pegou pedras que estavam por ali e entregou. Agora, já que aproveitou e falou sobre isso, foi escrito pelo próprio dedo de Deus mesmo ou isso aí? Como é que está no hebraico? A primeira tábua sim, a segunda não. A segunda foi escrita por Moisés. As primeiras. Aquela que ele quebrou foram escritas pelo dedo de Deus. Então, as primeiras que ele quebrou foram escritas pelo dedo de Deus. E as outras? As outras Moisés que escreveu. Ele deve ter... Como foi quebrar logo que Deus escreveu com a letra dele? Ser humano, olha o que o ser humano consegue fazer. Que coisa terrível. Exatamente. Bom, e ela é escrita por trás. E a gente às vezes fala assim, não, elas eram escritas na frente. Não, elas eram escritas por dentro, nas costas, em todos os lados. Ah, para poder caber então tudo que estava. E não são chamados mandamentos, tá, gente? Na Bíblia, 10 mandamentos não existem. Existem 10 divrot. Aseret divrot, 10 pronunciamentos de Deus. Porque ele engloba... Tipo statement. Statement, exatamente. São categorias de mandamentos de leis que vão se desdobrar nas outras 610 que existem lá. Aquelas 10, 603. Aquelas 10, você vai encontrar todos os outros mandamentos da Bíblia, da Torá, elas de alguma forma apontam para aqueles. De alguma forma. Aquilo dali é a base constitucional. E que se resume naqueles outros dois, ou isso aí também? Não se resume, não. Esse negócio, na verdade, Jesus resumiu mais na frente, mas ele já aparece na própria Bíblia hebraica, né? Em Deuteronômio 6:5, você fala, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Em Levítico 19, fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então junta os dois. Aí junta os dois, na verdade, que era um princípio da própria Torá. E ele sintetizou. Aí ele utiliza esses princípios como, não é para resumir, mas para apresentar de maneira simples o objetivo da Constituição Celestial. Mas quem fala que... Agora, então, muito bom. Eu entendi que ele fez isso daí. Agora, quando Jesus lia no templo, ele lia exatamente o texto de Isaías, por exemplo, e ele sabia o que estava sendo dito, e ele sabia quando era dele, representava sobre ele? A partir do batismo, eu acredito que sim. Me perguntaram esses dias até se ele nasceu sabendo que era Deus, né? Perguntaram. Provavelmente o ser não, humano, né? Não, ele teve que aprender. Agora, a partir do momento em que ele sempre teve uma consciência de que havia algo diferente, mas é no batismo que ele toma consciência plena de quem ele é. É o que a Bíblia parece nos indicar. Mas não quer dizer que ele não tivesse algum, talvez, lampejo de consciência, porque Deus não deixou de existir. Essa fusão teantrópica de Jesus, né? Foi definida no Concílio de Calcedônia. O mistério da encarnação. O mistério da encarnação. Como é que ele... Porque ele não era 50% Deus, 50% homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. A ideia de que ele, na kenosis, lá no esvaziamento, ele deixou de ser Deus, não é uma ideia bíblica. Na verdade, a ideia ali, na verdade, é como se ele fosse uma pessoa que enxerga, mas que escolheu fechar os olhos e manter os seus olhos fechados durante muito tempo. Então, peraí. A consciência... Ela estava lá. A própria consciência ficou... A consciência de que a consciência não, celestial, a consciência divina. A natureza divina, sim. Mas aí tem um princípio básico da teologia que é que as naturezas não se comunicam. Elas não se comunicam. A natureza humana de Cristo não se comunica com a divina. Ela não passa, por exemplo, a imortalidade da natureza divina de Cristo não comunica a imortalidade à natureza humana de Jesus. O que acontece é que, na verdade, as duas compõem a pessoa Jesus. Então, elas comunicam para a pessoa, mas não para as naturezas entre elas. Então não existe comunicação, que é a communicatio, né? Que se chama a comunicação de natureza. Que é complexo isso aí. Extremamente complexo. A ideia cristológica, a definição da pessoa de Jesus
E isso é uma das razões pelas quais o pessoal prefere ficar discutindo o Cristo histórico. Porque assim, não é uma pessoa. Agora, para poder fazer essa... porque assim, discutir cristologia É muito difícil. é muito complicado. Discutir cristologia é muito complicado. Por exemplo, é uma coisa que o pessoal... Eu não acredito que a fusão teantrópica, que é essa fusão Entre o Deus e o homem? entre Deus e o homem, ela era indivisível. Porque eu não creio que a divindade morreu. Primeiro que seria impossível algo infinito caber dentro de algo finito. Pelo menos essa é a grande... Mas o que acontece com Deus quando Jesus morre? Deus morre? Não, mas antes mesmo, olha a consciência do próprio Cristo, a consciência do próprio ser eterno. Onde ela ficou guardada? Essas são perguntas que a gente não vai conseguir responder. Vamos descobrir no céu. E se Deus quiser. Se ele quiser. Mas essa ideia, por exemplo, de que ele está... Quando ele morre, o que acontece com ele? Não, mas ele se mantém vivo pela imortalidade da alma. Não, porque como diz que a imortalidade, mesmo que a alma fosse imortal, ela não comunica nada para a sua divindade. Agora, diminui demais a divindade de Cristo você dizer que ele só conseguiria ter existência no período da morte se houvesse uma alma imortal. Né? Não, também isso não tem nada a ver. Quer dizer, uma coisa não quer dizer que refere-se à construção da outra. Uma coisa você dizendo não está desdizendo, não está querendo que a outra se torne realidade. Então, esse é um mistério, o mistério da encarnação. Nós vamos saber só no céu mesmo. É assim, a ideia de que a divindade não morre, a divindade não tem como morrer. Não tem como. Ela é mas houve um afastamento das agora, o que figuras dos aconteceu? Seres. Agora o que aconteceu, que é o que eu defendo. Eu defendo que a morte sentida pela divindade de Jesus, ela representa a segunda morte. Por quê? Porque é quando ele, sendo Deus, vê a unidade central a sua unidade com o Pai e com o Espírito quebrada. Então é pior do que a morte. Porque é para um ser eterno, que esteve eternamente em comunhão com eles olharem e eles não conseguirem enxergar a face um do outro. Então, isso deve ser muito pior. É o que vai acontecer com o ser humano, na verdade, mas ele não vai ter essa sensação de pior, porque ele vai deixar de existir. Então ele não tem a consciência do que aconteceu. Então, no final das contas, a segunda morte, o que a divindade de Cristo efetivamente experimenta, é a separação eterna de Deus que o ser humano vai experimentar naquele momento de inexistência. E ele pode estar lamentando ali exatamente aquela separação dos que ele não consegue mais encontrar. Muito bem. Agora a última pergunta, por gentileza, para a gente encerrar, e estamos aqui na segunda-feira de novo para que nós façamos a continuidade desse tema a partir das 14 horas. Vamos lá. Última pergunta: o que são dogmas e o que são os princípios dentro da religião? Na verdade, não é questão de religião, tá? Dogma é doutrina. Dogma é doutrina, de fato, dentro do princípio religioso, dogma é doutrina. Mas assim, eu não sei se de repente ele está querendo saber qual é a diferença entre regra e princípio. Princípio é aquilo que é eterno, transcultural, imutável, e é um princípio independente se você vive na África, na Oceania, no Brasil, o princípio é o mesmo. Se você viveu há 4 mil anos ou se você vive agora no século 2000, o princípio é o mesmo, ele se mantém. Ele não é culturalmente condicionado. A regra é a expressão, regra dentro da Bíblia, teologicamente, uma regra ou uma norma é uma expressão, para o momento. É uma expressão temporal ou cultural do princípio. Então é uma maneira pela qual se cumpre o princípio em uma determinada situação ou em um determinado lugar. É uma forma que se viabilizou o princípio naquele momento. Por exemplo, vamos pegar é diferente de costume. Costume é outra coisa. Tá? O problema é que as pessoas hoje confundem regra com princípio e querem principializar o que é regra. E transformar relativizar o que é princípio. Exatamente. Transformar o princípio em regra. Isso é possível. Por exemplo, Deuteronômio 18, Deuteronômio 22, eles falam a respeito de roupa de homem, não falam de roupa de homem, na verdade no hebraico não diz isso, mas falam o homem não utilizará, na nossa tradução, não utilizará roupa de mulher e nem a mulher não utilizará roupa de homem. Não é isso que diz o texto hebraico. O texto hebraico, na verdade, diz assim, que a mulher não utilizará roupa de guerreiro, não está falando de homem ali, mas está falando de Geber, que é um guerreiro, em outras palavras, e que o homem não utilizará, não falando de roupa, não utilizará utensílios de mulher. Utensílios de mulher. A ideia, vamos falar do princípio aqui. O princípio é homens e mulheres têm papéis definidos. Ponto. Esse é o princípio. Não tem nada a ver com a roupa, com calça, com isso. Não tem nada. Nada, zero. O hebraico está se referindo exatamente... Está se referindo ao quê no texto hebraico? Está se referindo ao seguinte: a mulher não deve ir para a guerra enquanto o homem fica em casa. Tá. É isso que o texto hebraico quer dizer. O homem deve ir para a guerra. Alguém vai guerrear? Vai ter guerra? O homem que vai. Utensílio
utensílio, elementos de mulher, era a ideia de repente, o homem que quisesse, uma mulher que quisesse ser, não, eu vou pra guerra porque eu vou lutar, etc. Deus diz assim, não vai. Você não vai. E ele está falando dos dois, da relação entre homem, marido e mulher. Porque cada um tem um papel. O princípio era esse. A regra era a seguinte, como é que você define o que é a separação dos papéis naquele momento? Mulher fica em casa, o homem vai para a guerra. Está falando de um contexto de guerra. Guerra, não está falando do contexto geral. Também isso não é um princípio. Não, aí na verdade é regra. Aqui já é regra. É. Aqui o princípio é papéis definidos e discerníveis. Homens e mulheres devem ser discerníveis. Ah, mas e com relação à roupa da homem e mulher? O princípio era homem e mulher devem ser discerníveis, reconhecíveis. Naquela época, como é que se fazia isso com roupa? Todo mundo usava túnica. Não, como é que ia fazer? Era pelo tamanho do cinto. Ah, tá. Então, por exemplo, o homem usava um menor, porque ele tinha que... Lembra do cingir os lombos? Cingir os lombos, na verdade, é uma expressão semita antiga que significava... Ele pega a túnica, enrola, coloca aqui para poder... Correr. Exatamente. E a mulher utilizava uma outra um pouco menor porque ela levava ali elementos para lavar a roupa. Tá. Então você tinha diferença somente na cor, e bem pouco da cor, eram mais coloridos das mulheres, e na largura do cinto. Era assim que diferenciava. No resto era igual. Pronto, mas o princípio era homens e mulheres deveriam ser reconhecíveis. As regras mudam. Elas mudam na África, mudam para o Brasil, mudam para outros lugares. Mas eu tenho que manter o princípio. Essa é a ideia, diferença. Agora, dogma não. Dogma é uma declaração de um determinado modelo de pensar dentro de não apenas religião, mas dentro de qualquer contexto cultural. Então a religião tem seus dogmas, a filosofia tem seus dogmas, a ciência tem seus dogmas. E quando você se afasta de um deles, aí eles são imutáveis geralmente. Os dogmas são imutáveis. Aí eu posso é o establishment científico, né? Aí Joseph Campbell fez uma grande contribuição, né? Os rituais, exatamente. A importância para se manter a unidade, né? Sim, exatamente, porque eles são identificadores, né? São identificadores que o judaísmo tinha muitos deles. Tinha principalmente 4, né? Que era circuncisão, sábado, e alguns dizem... O 12 anos também? Não. Então, a circuncisão, que é o Brit Milá, que acontecia com 12 anos. Na verdade, acontecia com 8 meses, né? O Bar Mitzvah, ele não era. Não é? Não era. Foi depois isso aí? Não, porque Jesus... Não, na verdade, a cerimônia existia, mas não era o identificador. O que marcava um judeu, onde quer que ele estivesse, era circuncisão, Shabat e Kashrut, que eram as regras de comida. Alguns dizem o templo também. Eu não considero o templo porque o templo ficava em Jerusalém. Quando a pessoa estava em outro lugar, você não reconhecia ela como judeu porque não tinha templo. Mas o Scarsauni fala do templo, um amigo meu chamado Tiago Santana também fala, mas eu não concordo. Para mim, não. Para mim, são 3 elementos que acompanham o judeu para onde quer que perfazem a chamada Nefesh Yehud. Isso... É uma determinação dogmática ou não? Dogma isso aí? Não é dogma. Não. O dogma, na verdade, é assim. Como é que... Não, eu poderia até chamar de dogma. Porque, assim, embora utilize princípios bíblicos, a utilização deles como caracteres de identificação eram dogmáticos. Se você não era circuncidado, e aí hoje, por exemplo, o judaísmo diz se você não é filho de mãe judia, você não é judeu. A Bíblia não diz isso. O Talmud não diz isso. Mas hoje o judaísmo diz que sim. Então, se você não tem mãe judia, que você reconheça, que você não venha pela matrilinear, você não é judeu. Na mentalidade de algumas pessoas. É reserva de mercado. É reserva de mercado. Deixa eu falar uma coisa. Para a gente finalizar, eu queria só... Me lembrem aí, na segunda-feira, de perguntar para o pastor no nosso próprio assunto, mas só para terminar assim, como é que se prepara só para a gente dar uma... É coisa de 2 minutos lá, mas é segunda-feira, tá? Como é que se prepara o carneiro, segundo a tradição judaica, a carne, né? Tá. Porque isso é muito interessante. Porque receita, momento de receita. É o momento da receita culinária, tá bom? Tá joia, pode beleza, ser assim? Maravilha, pode ser sim. Pastor, muito obrigado por enquanto. Um abraço para vocês todos. Audiência, muito obrigado a vocês também. Curtam, compartilhem. Nós temos outros assuntos aqui e é sempre muito bom conversar com o pastor Sérgio Monteiro. Se você tem perguntas, coloque aqui embaixo. Nós vamos colocar no próximo episódio. Um abraço para vocês todos.